entender o que papai está mandando dizer. Olha, a mulher do rei Assuero, Dona Vasti, ela perdeu a sua posição de rainha porque não quis obedecer o rei. E aí, quem ficou no lugar dela? A pequenininha do Senhor, né? A rainha Esté. Aí escuta só. Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 16, tu vai encontrar. Quando Deus deu uma ordem para Saul, Saul desobedeceu a ordem de Deus, quis fazer tudo do seu jeito. E aí, Deus revela tudo para Samuel. Aí Samuel ainda vai interceder em favor de Saul. Aí Deus diz, mas Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul havendo ele? Olá, meus amigos, voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo para o canal. Aí Deus disse, olha Samuel, você agora vai na conta de Jessé. Tá aí. Porque lá Vocês viram aí, é assim. tem um pequenininho. É desta mesma forma Tu vai ungir pra ficar no lugar que de Saul. acontecem essas pregações Que já nessas igrejinhas de esquina, porque Deus tá levando essas igrejinhas pequeno sensacionalistas, daquela porra neopentecostais da mentira. que teve naquele lugar Esta senhora, e não honrou, não preservou. nada contra o ser humano dela, nem a fé dela, mas que pena, que dó desta senhora, né? Deixa teu comentário. Coitada, pregando uma história que ela nem tem certeza se isso foi verdade, como na verdade não foi. É uma mitologia. Aí dentro da micro pregação dela aí, ela fala de duas histórias absurdas e ela não percebe. Duas histórias absurdas. Histórias que envolveram morte de inocentes, de crianças amando de um Deus. Na história da rainha Vasti, que ela chama de Vasti e Esté, tem história de traição, de enforcamento, história de violência. E a história que ela vai falar a respeito de Saul é sobre aquela mesma história absurda, genocida, infanticida, amando de um Deus que sempre a gente falou aqui. Ela está alimentando a mesma história. O Deus dela é esse, né? É o Deus dela. A história da rejeição de Deus a Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Ela está dizendo. Ela está referindo o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, dali a seguir. Que o Deus dela, coitada, nem sabe o que está dizendo. Não tem conhecimento nenhum. Ela nunca parou para entender que ela está alimentando uma história de um Deus que rejeitou um rei porque ele ordenou ir em determinado território e destruir, matar criança recém-nascida, senhores, senhoras, velhos, mulheres, por conta de uma vingança cega. Que na verdade nunca foi um Deus que mandou fazer isso. Eu até costumo dizer, se de fato existir um Deus e eu estiver errado, ele está sendo blasfemado por essa história. Colocaram na conta de um Deus, fizeram uma história, colocaram na conta de um Deus uma ordem para matar recém-nascido. E esta senhora parece que não percebe isso não. Imagina se ela estivesse no lugar dos amalequitas. Se a família dela estivesse no lugar dos amalequitas. E perdesse a família inteira, crianças, por conta de uma vingança, se ela ia acreditar que de fato foi um Deus que mandou fazer isso. Aí ela alimenta que Deus disse, Saul me rejeitou, Saul me desobedeceu, e agora eu escolhi o pequenininho lá, o filho de Jessé, Davi, para ser rei. Quem era Davi? Um matador também, cortador de prepúcio, de homens, de guerra, derramador de sangue, que segundo o próprio texto, ele não teve a própria história de Davi em si, ele não teve nem a chance e a liberdade de fazer o templo, porque ele derramou muito sangue. Um homem que colocou o melhor amigo dele na frente da guerra para ficar com a mulher do amigo.
para morrer lá, cometeu 2 crimes ao mesmo tempo. Ele cometeu um de violar a mulher de Urias, que segundo a história ela não queria se deitar com Davi, engravidar a mulher de Urias e depois colocar na frente da guerra. Que lindo Davi, hein? Que foi escolhido no lugar de Saul para ser rei. Esta senhora está enganada, gente, como milhares de brasileiros, ou melhor, milhões de brasileiros com essa história mentirosa. Quando você vê uma pessoa com tanta firmeza, né? Uma senhora simples, mas ela está falando com tanta firmeza aí. Falar de uma história genocida. Olha a história que esta mulher está alimentando. Ela está concordando com a história, dizendo que é o Deus dela. Aqui, ó. Glória a Deus! Fique aí que tu vai entender o que papai tá mandando dizer, olha. A mulher do rei Assuero, Dona Vasti, ela perdeu a sua posição de rainha porque não quis obedecer ao rei. E aí, quem ficou no lugar dela? A pequenininha do Senhor, né? A rainha Esther. Aí escuta só. Deus, lá em 1 Samuel capítulo 16, tu vai encontrar. Quando Deus deu uma ordem para Saul, Saul desobedeceu a ordem de Deus, quis fazer tudo do seu jeito. E aí, Deus revela tudo para Samuel. Aí Samuel estava intercedendo em favor de Saul. Aí Deus diz, mas Samuel, até quando? Tu vai ter dó de Saul, havendo eu já rejeitado para que ele não reine? Aí Deus disse, olha Samuel, você agora vai na cama de Jessé, porque lá no meio dos filhos dele tem um pequenininho, a qual tu vai ungir para ficar no lugar de Saul. Ei, eu quero dizer para você que já deu o que tinha que dar. Porque Deus está levantando o pequeno para botar naquela posição, a qual muito teve naquele lugar de honra e não honrou, não preservou, não obedeceu. Agora está sendo arrancado para Deus botar o pequeno. Curte, compartilha, deixa teu comentário aí nesse negócio. Ó, 1 Samuel 15:3. Neste livro genocida, que é o melhor livro para pregar para crente, para refutar crente. 15:3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, não perdoa ninguém. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, ou seja, os recém-nascidos, meninos maiores e os recém-nascidos ainda recebendo o leite da mãe, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Essa senhora não para entender isso não, né? Será que ela acreditaria que foi a ordem de um Deus se acontecesse isso na casa dela? Na família dela? Será? Aí ela vai falar de Samuel. Samuel. Olha o que está escrito no verso 33. Quem era a desgraça do Samuel? Deste personagem, que também nunca existiu. Isso aqui é um personagem fictício. Olha o que a desgraça do Samuel fez, segundo a história. Verso 33 de 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:33. Olha só. Presta atenção. Disse, porém, Samuel, assim como tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada. Aqui ele está se vingando de um rei que não matou mulher nenhuma. É um rei que assumiu uma terra de um rei que, segundo eles, fez isso. Aqui ele está matando Agag. A vingança era contra Amaleque. Amaleque não existia mais, estava morto. E morreu na época da própria guerra contra Israel, lá no deserto. Segundo a história, 500 anos antes disso aqui acontecer. E disse, porém, Samuel, assim como tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Ele matou, destruiu. Ele não só destruiu a vida do tal do Agag lá, mas ele cortou em pedacinhos. Ele fez uma salada. Ele fez picadinho do corpo do homem. Imagine. E é este homem que esta senhora está aí defendendo. Este Deus que ela está defendendo, que mandou fazer a matança de crianças inocentes. Você entendeu? O que eu vou falar aqui é forte, mas eu tenho que falar. Você entendeu a desgraça que a religião faz na mente humana? De entrar na mente de uma pessoa dessa, que com certeza é uma senhora de bem,
uma senhora de família, que eu não tenho nada contra a pessoa dela. E ela pregar sobre uma coisa absurda, falar de uma história de sangue de inocente derramado, acreditando que foi o Deus dela que fez isso, que tá tudo certo. Tá tudo bem, porque é na Bíblia, tá tudo certo. E aí ela vai falar de Davi, que Davi foi escolhidinho do Senhor, porque Deus não quis mais Saul como rei, porque Saul desobedeceu, não matando quem ele gostaria que matasse, quem ele ordenou para matar. Gente, dá nojo essas coisas na mente do nosso povo brasileiro. Como é que eu não vou estar aqui falando? Tem gente que vem aqui descer a ripa em mim, jogar maldição, me chamar de herege. Chama de herege um cara que é contra a história de um Deus mandando matar inocente, mandando matar criança. Aí fala que eu sou herege, que eu vou para o inferno, que eu vou pagar isso, que eu vou pagar aquilo, que é não sei o que é a puta que pariu. Agora, uma senhora dessa que não sabe nem o que está dizendo, coitada, que passaram para ela, ela aqui está repetindo o que falaram para ela e o que está escrito. Ela deve ter ouvido muito sobre esta besteira aqui da boca de líderes dela. Charlatães, picaretas e vigaristas. É isso aí. Ela deve ter ouvido muito dos picaretas e aprendeu assim. Aí ela vai para frente de uma câmera, de um celular. Isso vai para o Instagram. Vídeo público tá aqui para todos, porque o vídeo, quando vai para o Instagram, é para ser compartilhado. E tá aqui. E ela pregando na maior alegria da vida dela, na maior firmeza, contando a história de um genocídio, de um infanticídio, mortes de inocentes, amando de um Deus por conta de vingança. Que coisa linda, hein? Que maravilha. Aí eu que sou contra esse tipo de pregação, eu sou herege. Eu vou para o inferno. Eu não presto. Eu sou contra qualquer tipo de violência à criança, como ela também é contra. Eu tenho certeza. Mas só que o que ela está pregando, ela não está entendendo o que ela está pregando. Ela está pregando uma coisa que ela não raciocinou. Esta senhora está falando de uma coisa que ela não raciocinou. Senhora, se a senhora chegar aqui no meu vídeo, preste bem atenção, sou um ex-pastor assembleiano que pregava isso também que a senhora pregou. Eu não tenho nada contra a sua pessoa e sua família, não. Mas a senhora está pregando uma história absurda e achando que isso está certo. A senhora está dando na sua mente uma crença de uma coisa boa, de uma coisa certa que um Deus fez. Rejeitar um rei porque não matou segundo a ordem dele. Matou quem? Crianças, senhores, senhoras, camelos, jumentos, ovelhas, tudo por conta de uma vingança. Ainda por cima, crianças recém-nascidas. Lê a sua Bíblia, raciocina, que a senhora não sabe o que a senhora leu. Minha senhora, a senhora não sabe o que a senhora leu. Lê de novo, lê 200 vezes, raciocina. Aí, 1 Samuel 15:3. E depois a senhora lê 1 Samuel 15:33. O que este Samuel, que a senhora tá aí, vai lá, Samuel, Deus falou, vai lá, unge aquele pequenininho. Vê o que ele fez com o homem. Pensou se a senhora visse uma cena dessa diante da sua presença? Ao vivo e a cores. Um profeta, um sacerdote despedaçando outro ser humano, tirando, cortando em pedaços, matando. A senhora ia pensar o quê? A senhora tem que ler, a senhora não lê. A senhora lê, mas não entende. Quem entende a Bíblia fica ateu na hora, ou no mínimo agnóstico. No mínimo agnóstico. E jamais vai acreditar que este livro aqui está te falando que este Deus é verdadeiro. Que Deus desgraçado, esse miserável, esse que ia permitir, ou permitiu, nascimento de crianças para logo em seguida serem mortas por conta de uma vingança dele. Que Deus é esse? Seria pior do que qualquer demônio que a senhora acha que é do mal. Que diz que é do mal. Porque demônio também é uma farsa. O mal e o bem existem em termo natural. Aqui no planeta. Questão de sobrevivência e questão de maldade humana mesmo, mental. Aí você vê uma coisa dessa. A mulher está alimentando uma história dessa para passar uma revelação da palavra para alguém. Coitada desta senhora. Eu tenho dó desse povo. Quando é o Malacheia falando, eu não tenho dó, não. Tenho dó, não. Teria que arcar com as consequências.
quando é o Feliciano falando, eu não tenho dó, não. Eu não tenho um pingo de dó, não, porque esses caras sabem o que eles estão pregando. Eles sabem que é uma mentira. Quando é o Macedo ou o outro lá, eu não tenho um pingo de dó. Eu gostaria que eles pagassem por aquilo que eles estão ensinando para as pessoas. Mas uma senhora dessa não. Uma senhora dessa, coitada, é inocente. É inocente mentalmente. Ela aprendeu uma coisa que ela nem sabe o que ela está dizendo. Ela está alimentando um crime hediondo dentro de um livro que seria hoje aqui no Brasil um crime hediondo. E dizendo que isso aí é porque a palavra de Deus, é porque Deus quer exaltar alguém. Puta que pariu, que gente, é por isso que eu falo, gente. Eu não tô aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu tô aqui para dizer para vocês que eu fui enganado como igualmente essa senhora foi enganada, igualmente a minha mãe foi enganada, o meu pai foi enganado, minha família foi enganada, e aí e continua sendo. Aí pega, vai falar de uma história desgraçada dessa. A história de Esté que ela falou aí também é uma história de morte, de traição, de enforcamento. Lê lá para vocês verem. É coisa absurda, é sangue derramado. A história do rei Assuero, a história da rainha Vasti e de Esté é uma história que envolve morte, envolve traição, envolve muita coisa, envolve enforcamento. Gente, será que esse povo não acorda? Que este povo está alimentando uma coisa absurda? Esta senhora está acreditando em um psicopata, se caso existiu este Deus. E se caso existiu este Samuel, outro psicopata, o cara que despedaçou um ser humano. 1 Samuel 15:33. Vê lá o que foi que este Samuel fez, caso existiu. Era a mesma coisa. O que essa mulher está falando aqui, se ela parar para pensar, é a mesma coisa de se tivesse uma história deste Lázaro, recentemente, que pegaram aí, que deu um trabalho para a polícia brasileira, depois acabou morrendo nas mãos da polícia, que levava o nome de serial killer por ter destruído vida de pessoas. É a mesma coisa. Se esse cara acreditava na Bíblia, dizem eles que o cara tinha lá um pacto com o livro de São Cipriano, ele disse que é tudo também uma farsa, ali era uma maldade da mente dele mesmo. Fosse para um livro a história, é como se ela estivesse pegando essa história e pregando como se fosse uma coisa normal. Gente, isso aqui é um absurdo. A história de 1 Samuel 15, dali para frente, é um absurdo. É história de crimes hediondos. Qualquer pessoa que alimenta isso aqui, se fizer 10% do que está aqui nessa história aqui do Brasil, é prisão de 50 anos, de 100 anos. Entenda isso. Se fizer a metade do que está escrito aqui, faz o que Samuel fez aí, porque vai ser preso ou presa. Mas na Bíblia não. A mensagem bíblica pode falar de morte de criança e tudo, tá tudo certo. Fico por aqui, mas eu volto. Raciocina, dona. E esse povo brasileiro precisa raciocinar, mas eu tô aqui. O Jason tá aqui, o Miranda tá aqui, o Sabino tá aqui, tem outros também aqui. Tem umas mulheres maravilhosas que estão aí também para desmistificar. Agora, não vamos fazer verão, né? Não. A nossa fala aqui não faz efeito. Por quê? O povo não quer ouvir a verdade. O povo não quer ouvir a verdade. Se eu estivesse falando o que este povo quer ouvir, estava lá em cima. Mas como eu estou falando o que eles não querem ouvir, são minoria. Alguém compartilha este vídeo que eu coloquei aqui para ver se chega a esta senhora. Nada contra ela não. Mas que ela leia novamente este texto por 100 vezes e entenda o que é que ela está pregando. Se ela concorda com o que aconteceu no texto. Se ela concordar, infelizmente, está contaminada mentalmente. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo novamente. Tchau, tchau.